¿Me escucha? Sí, ahora sí. Dígame qué emergencia tiene. Bueno, le estoy diciendo que algo no sé qué. ¿De qué departamento? Hola. No me figura la calle, señor. ¿Usted es policía o no? Hasta luego, señor. Buenas tardes. Essa ligação que vocês acabaram de ouvir foi feita momentos antes da Florência Romano ter sua vida ceifada. Essa ligação deveria ter mudado tudo, mas não mudou, porque a atendente ignorou um pedido de ajuda e, por causa disso, uma jovem de 14 anos perdeu sua vida. Florência Agostina Romano nasceu no ano de 2006 em Mendoza, no oeste da Argentina. Ela era filha de Cristina e José Romano. Ela cresceu com seu irmão e a família era de classe média. Ela era curiosa, divertida e apaixonada por música e dança, além, é claro, de viver nas redes sociais. Sua rotina era normal e a vida em Mendoza era muito tranquila. Nada indicava que uma tragédia estava prestes a acontecer. No dia 12 de dezembro de 2022, a Florência, que estava muito perto de completar 15 anos, disse para a mãe que queria visitar uma amiga que morava a 10 quilômetros de distância. E a mãe dela concordou com aquilo. Só que o que ela não sabia é que a filha estava mentindo. Na verdade, essa tal amiga nunca existiu. A Florência estava indo se encontrar com uma pessoa que ela conheceu pela internet. Então, sem saber qual que era o real plano da Florência, a Cristina, a mãe dela, a acompanhou até o ponto de ônibus e viu sua filha embarcar em uma viagem que não teria volta. As horas foram passando e a mãe da Florência obviamente começou a ficar muito preocupada porque a filha não voltava para casa. Então, ela tentou entrar em contato com a jovem, mas ela não respondeu. Mas aí, por volta das 19 horas, a Florência enviou uma mensagem para a mãe dizendo que já estava voltando para casa e que logo ela chegaria. Mas, spoiler, ela não chegou. A noite avançou e como a jovem não chegou em casa, os familiares dela obviamente ficaram desesperados. E aí o que eles fizeram foi ir até uma delegacia. E aí vocês já sabem, né? Quando eles chegaram lá, obviamente a polícia não estava muito interessada em investigar, até porque era uma jovem que havia desaparecido, então eles não se importam tanto assim. Inclusive, quando eles pediram para a polícia investigar o caso, eles disseram na delegacia que já era final de semana e eles não tinham tanta gente assim para fazer as buscas. Era melhor eles irem embora e voltar só na segunda-feira. Então, como não teriam ajuda da polícia, os pais da jovem começaram a investigar por conta própria e descobriram, através das redes sociais dela, que ela estava conversando com um homem que era muito mais velho. E agora, tudo fazia sentido. Ela de fato fez a viagem até aquela cidade que ela disse, mas não era para se encontrar com uma amiga, e sim para se encontrar com esse homem. Então, depois de conseguirem essa informação, eles voltaram novamente até a delegacia e lá eles ficaram por quase 2 horas tentando fazer a polícia investigar o caso. E se eu não me engano, eles falaram com um ministro ou alguma coisa do tipo, e só aí a polícia finalmente disse que iria investigar. Na manhã seguinte, os investigadores confirmaram o que os pais da Florência já sabiam. Ela de fato tinha ido se encontrar com aquele homem. E enquanto a polícia estava investigando, o pai da Florência começou a postar em todos os locais possíveis sobre o desaparecimento da filha dele. E esse caso, ele teve muita repercussão. Todo mundo só falava sobre isso. Nas redes sociais, as pessoas compartilharam bastante o desaparecimento dela e os jornais locais também começaram a noticiar o que havia acontecido. A polícia, ela estava fazendo o máximo que podia, até porque agora esse caso era muito famoso, então eles não podiam fazer corpo mole, e aí eles foram analisar os registros de ônibus e confirmaram que, de fato, a Florência fez a viagem até a cidade e que ela pretendia ir, mas ela não retornou. E aí eles foram analisar as imagens das câmeras de vigilância e viram a jovem de fato entrando no ônibus, fazendo a viagem, só que no local onde ela desceu, ela se encontrou com um homem e saiu junto com ele. E essa foi a última imagem registrada dela. Fora isso, não existia mais nada, não tinha nenhuma imagem mostrando ela fazendo o trajeto de volta para casa. E a última informação sobre ela era aquela mensagem que ela enviou por volta das 19 horas, dizendo que estava voltando. E aí, como vocês já sabem, em casos de desaparecimento, cada segundo conta. E com o tempo passando, o desespero só aumentava, até que a polícia finalmente encontrou uma pista muito importante. Eles descobriram o nome daquele homem com quem a Florência havia ido se encontrar. O nome do homem era Pablo Arancibia, e a partir daí, esse caso ficou cada vez mais macabro.
Pablo tinha 33 anos e morava em uma casa com sua companheira Micaela Mendes, de 27 anos. Para os vizinhos, eles eram apenas um casal normal, nada neles chamava muita atenção, pelo menos não à primeira vista. Mas tudo mudou no dia 15 de dezembro, quando a polícia foi até a casa deles. Os dois foram detidos como suspeitos no desaparecimento da Florência, e então surgiu o primeiro detalhe estranho sobre o Pablo. O corpo dele estava cheio de arranhões. Ao ser questionado sobre aqueles arranhões, ele disse que foi o gato que o arranhou. Só que o engraçado é que esse gato aparentemente odiava só ele, né? Porque a Micaela morava na mesma casa e ela não tinha nenhum arranhão. Então o gato amava ela e odiava ele. Era óbvio que ele estava mentindo, então ele foi pressionado e finalmente confessou que de fato ele havia se encontrado com a Florência, só que na versão dele, ele passou o dia com ela e no final do dia ela foi embora para casa. Ela pegou um ônibus e foi embora. Só que os investigadores já sabiam que ela não havia pegado nenhum ônibus porque o cartão de transporte dela e as imagens de câmeras de vigilância não mostravam ela fazendo essa viagem de volta. Então, vendo que essa mentira também não ia funcionar, o Pablo disse que no dia que a Florência foi até a casa dele, ele, a Micaela e a Florência passaram o dia todo bebendo juntos. E aí, em um determinado momento, ele saiu para comprar mais bebidas e quando ele voltou para casa, ele viu a Micaela ceifando a vida da Florência. Obviamente, essa acusação deixou a Micaela furiosa. Ela disse que naquele dia ela não estava nem em casa. Ela havia passado o sábado e o domingo na casa de parentes e o Pablo aproveitou que ela saiu e levou a Florência para lá. E aí, com essa informação, os investigadores fizeram uma busca na casa e encontraram vestígios de sangue, só que esse sangue não pertencia à Florência, e eu não sei a quem pertencia porque eu não encontrei essa informação. No entanto, mesmo aquele sangue não sendo da Florência, o Pablo e a Micaela foram presos e acusados de terem ceifado a vida dela, só que o grande problema é que não havia nenhum corpo. Enquanto a polícia continuava com suas buscas e investigava o passado do Pablo, eles descobriram que ele tinha vários perfis falsos nas redes sociais, onde ele fingia que era rico, que tinha carros de luxo e tudo mais. Ele entrava em contato com várias jovens, principalmente menores de idade, e oferecia dinheiro, enfim, oferecia várias coisas. E quando essas jovens não queriam ter nada com ele, ele ficava muito furioso, só que algumas concordavam em se encontrar com ele. E uma dessas foi exatamente a Florência. A Florência acabou caindo no papinho dele. Inclusive, o nome do Pablo já constava em registros policiais. Ele havia sido acusado de ameaças, agressões e também já havia sido preso. E agora, com essas informações, os investigadores pressionaram ele ainda mais. Porém, mesmo assim, o Pablo se recusou a dizer o que havia feito com a Florência. Só que ele já havia confessado meio que indiretamente. Quando ele disse que a Micaela ceifou a vida da Florência, ele já confirmou que a Florência não estava mais com vida. Os dias foram passando e não tinha nenhuma nova informação muito relevante sobre a Florência. Isso até 17 de dezembro, quando um homem foi até a delegacia acompanhado de um advogado. Ele disse que no dia 13 de dezembro, um dia depois do desaparecimento da Florência, o Pablo lhe pediu um favor. Esse homem era taxista e disse que o Pablo pediu ajuda a ele para descartar o corpo de um cachorro que ele havia atropelado. Esse homem nem questionou muito e resolveu ajudá-lo. Só que aí fica um questionamento. Como é que esse homem realmente achou que aquilo era o corpo de um cachorro? Até porque um cachorro e uma pessoa tem muita diferença de tamanho e de formato, né? Enfim, vamos fingir que esse taxista de fato não tenha percebido que aquilo era um corpo humano e achou que era um cachorro que seria descartado. Segundo o depoimento dele, o Pablo foi até o táxi dele por volta da meia-noite e pediu que ele o levasse até um terreno baldio. Chegando nesse terreno baldio, segundo o taxista, o Pablo teria até tentado atear fogo nos restos mortais, que ele acreditava que eram de um cachorro. Só que aí ele posteriormente viu na TV sobre o desaparecimento da Florência e ele percebeu que muito provavelmente havia sido cúmplice em um crime. E por isso ele resolveu ir até a delegacia acompanhado de um advogado, porque ele acreditava que provavelmente seria preso. Eu não sei o que aconteceu com esse taxista, mas eu acho que muito provavelmente ele foi considerado apenas uma testemunha porque ele ajudou a solucionar o caso. Mesmo que de certa forma ele tenha sido cúmplice, muito provavelmente ele foi perdoado porque sem ele o caso não seria resolvido tão facilmente assim, né?
O corpo da Florência ele estava parcialmente queimado, assim como o taxista disse que o Pablo tentou atear fogo ali no corpo. Ela havia sido violada e teve a vida ceifada com uma faca. Obviamente, quando as pessoas ficaram sabendo dessa informação, todo mundo ficou em choque e elas queriam respostas, elas queriam justiça. E aí, no meio disso, teve uma fala muito infeliz de um membro ali da comissão da polícia que gerou ainda mais revolta. O chefe de polícia basicamente disse que esse caso poderia ter sido evitado se os pais da Florência tivessem criado melhor a filha, se eles tivessem a educado melhor e supervisionado o que ela fazia. Assim, gente, isso é verdade? De certa forma, sim, até porque a Florência ela foi se encontrar com uma pessoa que ela conheceu pela internet e eu creio que todo mundo que está assistindo esse vídeo agora sabe que isso é extremamente perigoso. Só que ela era uma adolescente e quando a gente é adolescente a gente faz essas burrices mesmo, né? A gente faz muita coisa que depois quando a gente cresce a gente percebe que era idiotice. Então ela era uma adolescente e essa é a fase de cometer erros. Infelizmente esse erro custou a vida dela. Só que esse não era o momento do chefe de polícia dizer isso. Ficou parecendo que ele estava culpando a vítima pelo crime. E esse não é o momento. Ele simplesmente deveria ter tido mais empatia. E foi justamente o que as pessoas disseram, que parecia que ele estava sendo muito frio e não estava tendo nenhuma empatia pela vítima, além de estar culpabilizando ela. Essa fala, ela gerou tanta revolta, mas tanta revolta que multidões se formaram e as pessoas marcharam até o Palácio da Justiça pedindo que o chefe de polícia fosse demitido imediatamente. E ao chegarem lá, eles começaram a jogar até coquetéis Molotov e os policiais que estavam no local ficaram apenas olhando e não fizeram nada para impedir aquilo. E aí, enquanto todo mundo na cidade estava em um misto de raiva e de tristeza, no dia 22 de dezembro, a Micaela Mendes foi libertada, porque foi confirmado que, de fato, no dia do crime, ela não estava na residência. E aí, de acusada, ela passou a ser uma testemunha. Já o Pablo, ele foi enviado para um hospital psiquiátrico porque foi dito que ele poderia tirar a própria vida, e ele falou que já havia tentado tirar a própria vida, então ele foi levado para uma análise psicológica, e lá foi confirmado que ele não tinha nenhuma chance de ceifar a própria vida, né? Ele estava passando por um processo ali de ansiedade que era normal para qualquer pessoa que fosse acusada de um homicídio. E aí, quando a população ficou sabendo que o Pablo ele estava em um hospital psiquiátrico ao invés da prisão, várias pessoas se reuniram ali na frente do hospital e começaram a fazer um protesto. E por causa disso, na tarde daquele mesmo dia, o Pablo foi enviado novamente para a prisão. Só que, como ele disse que os outros detentos estavam tentando tirar a vida dele, ele foi colocado em isolamento. E agora se preparem porque mais uma bomba veio à tona nesse momento. Vocês lembram daquela ligação que eu mostrei lá no início do vídeo? Pois bem, até esse momento ninguém sabia da existência dela. Quando ela veio a público, obviamente todo mundo ficou furioso, porque uma pessoa teve a oportunidade de ajudar a Florência, mas ela simplesmente se recusou a fazer isso. E a atendente que recebeu aquela ligação e se recusou a mandar ajuda se chamava Soledad Herrera, e ela foi acusada oficialmente de negligência com pessoa em perigo. Inclusive, ao saber que foi uma mulher que recebeu aquela ligação e a ignorou, a mãe da Florência disse que era muito irônico, porque um homem ligou pedindo ajuda e uma mulher ignorou. Uma mulher não quis ajudar outra mulher que estava em perigo. E mais ou menos nesse mesmo período, os investigadores encontraram imagens de câmeras de vigilância que mostravam o Pablo comprando gasolina na mesma noite que o corpo da Florência teria sido descartado. E agora, com essas imagens e também com tudo o que eles já sabiam, eles conseguiram montar uma linha do tempo do que teria acontecido. Segundo a acusação, no dia 12 de dezembro de 2020, a Florência saiu de casa no intuito de se encontrar com o Pablo. Ele estava esperando ela no ponto de ônibus e os dois foram até a casa dele. Chegando na casa dele, ele tentou ter relações com ela, só que ela não quis. E aí ele ficou furioso e tentou abusar dela, só que ela reagiu, gritou, lutou e foi nesse momento que o homem ouviu ali a briga e pediu socorro, só que ele foi ignorado. E aí o Pablo, ele brigando com a Florência, depois de ficar todo arranhado, ele a violou e ceifou a vida dela. Depois de cometer o crime, o Pablo foi até aquele taxista e pediu ajuda dele para descartar o corpo de um cachorro.
E aí ele tentou atear fogo no corpo da Florência. E inclusive aquela última mensagem que a Florência teria enviado para a mãe dela dizendo que já estava indo para casa, na verdade foi enviada pelo Pablo. Ele estava se passando por ela. E o celular da Florência nunca foi encontrado. Com todas essas evidências contra ele, os advogados do Pablo finalmente concordaram com o acordo judicial e em julho de 2021 ele confessou o crime e foi condenado à prisão perpétua. E quanto a Soledad Herrera, aquela operadora que ignorou a chamada de emergência, ela foi condenada a 3 anos de prisão por negligência e teve que pagar 12 milhões de pesos argentinos de indenização aos pais da vítima, o que dá aproximadamente uns 40 mil reais. Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero imensamente que vocês tenham gostado da maneira como eu narrei a história. Se você gostou, eu peço que deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, me siga no Instagram, o @chamalzinho, e não esqueça de comentar o que você achou desse caso, qual é a sua opinião sobre tudo o que aconteceu. Deixa ela aí nos comentários porque a sua opinião ela é muito importante. E se quiser ajudar o canal financeiramente, temos várias opções como o Pix, ou seja membro, valeu demais, o Apoia-se, tudo vai estar no comentário fixado. Então por hoje é só, eu te espero em um próximo vídeo.